Eu estou aqui como um profeta de Deus para te dizer: não desista, porque aquele que começou a boa obra vai completar até o dia de Cristo. Amém? Aleluia. Essa visão que o Senhor tem nos dado, amados, ela é muito simples, mas ela é muito poderosa. Ela é extremamente simples, mas extremamente poderosa. Todo grupo, todo ministério, toda família espiritual precisa saber claramente debaixo de qual missão nós estamos, debaixo de qual unção nós estamos. Isso que vai nortear o nosso caminhar. E ouvir e crer é um caminhar. Aperta a mão do seu irmão e fala para ele: você está num caminhar. Não é simplesmente num congregar, num cantar, num ofertar. Nós estamos num caminhar espiritual. Significa que o Senhor está nos levando para algum lugar. Nós não estamos perdidos. Deus nos marcou nosso espírito com uma visão. Vamos tentar definir essa visão de maneira clara nessa noite? Vamos, pastor. Eu definiria mais ou menos assim: um povo que vive o Evangelho na simplicidade da fé, debaixo da liderança do Espírito Santo. Você gostou? Essa é a visão. Levanta a sua mão e fala comigo: um povo que vive o Evangelho, faz assim com a mão, na simplicidade da fé. Diga para o teu irmão: sob a liderança do Espírito Santo. E aí eu vou acrescentar um pouquinho. Não é bom isso? Quando você vai estabelecer uma missão para um grupo, você tem que colocar em poucas palavras, coisa bem clara, amém? Mas eu vou complicar um pouquinho. Vivemos o Evangelho na simplicidade da fé, sob a liderança do Espírito Santo, para que Cristo seja formado em nós. Amém? Todo o trabalho do Espírito Santo em mim e em você, irmão, é nos transformar na imagem do Senhor Jesus. Transformar em pessoas que se parecem cada vez menos com Adão e mais com Cristo. Deixa eu falar uma coisa, irmão. Adão foi crucificado lá na cruz e não existe mais essa raça para Deus. Existe uma nova raça, recriada pela ressurreição em Cristo Jesus. Levanta sua mão e diga: eu recebo essa palavra. Então, se alguém te perguntar qual é a visão do ouvir e crer, um povo que vive o Evangelho na simplicidade da fé, sob a liderança do Espírito Santo, onde Cristo está sendo formado em nós. Você pode dar uma glória a Deus bem forte? Vamos estabelecer bem forte esse decreto. Vira para o irmão que está ao seu lado, põe a mão no ombro dele, dá uma sacudidinha santa e diga: um povo que vive o Evangelho na simplicidade da fé, sob a liderança do Espírito Santo, onde Cristo vai sendo formado em nós, de fé em fé, de glória em glória, de fé em fé, de glória em glória, cada vez menos Adão e mais Cristo, em nome de Jesus de Nazaré. Aleluia! Ó, pastor, mas eu pensava que a visão do ouvir e crer era orar em línguas. Não, essa não é a visão, e eu vou entrar nisso agora. Eu pensava que era vida no Espírito. Não, vida no Espírito é o estilo, é o modo como isso acontece. A visão é um povo que vive o Evangelho na simplicidade da fé, sob a liderança do Espírito Santo, onde Cristo vai sendo formado em nós. A visão é Cristo formado em nós. Você recebe essa palavra? Fala para o teu irmão: menos Adão e mais Jesus na tua vida, meu filho. Tendo esse norte como um ponto de chegada, como um destino, amém? Então nós temos recursos para essa vida no Espírito. Amados, olha para mim. Por que vida no Espírito? Porque você nunca vai alcançar essa visão na carne. Essa não é uma visão carnal, nem é uma visão para os carnais. Não é uma visão que você conquista de modo natural.
Não é uma visão que você conquista intelectualmente, emocionalmente, nem simplesmente com força de vontade, por esforço próprio. O seu espírito humano, recriado em Cristo Jesus, regenerado, ele sim é habilitado para ser a habitação do Espírito de Deus. E nessa habitação do Espírito, no seu espírito, você então vai viver esse evangelho, onde você é perdoado, você é sarado, você é liberto, você é curado, você é livre da pobreza, você é próspero, você vence o diabo. Eu estou pregando aqui para um povo mais que vencedor, em nome de Jesus Cristo. Você recebe essa palavra? Por que vida no Espírito? Porque o evangelho não se vive de outra forma. Você só vive o evangelho se você aprender como andar segundo o Espírito, não segundo a sua mente. Você aprender como andar por fé e não andar por vista. Não é andar por vista, é andar por fé. Seu corpo talvez diga que é uma enfermidade, mas a palavra de Deus diz que você está curado. E você está curado em Cristo Jesus. Então essa visão te ensina como não ser governado pelos seus sentidos físicos, como não ser governado pelos seus sentidos emocionais, psicológicos, como não ser governado por circunstâncias. Então Deus vai transferindo você de uma gerência natural para uma gerência espiritual no seu andar de fé. Quem recebe essa palavra? E aí você tem sim os recursos: a oração em línguas, meditação na palavra, o jejum, louvor, a adoração, a confissão da palavra. Não é só oração em línguas, é um conjunto de práticas espirituais. Diga, um conjunto de práticas espirituais. Todos um pouco mais forte, um conjunto de práticas espirituais. Faz assim com a mão, diga comigo: oração em línguas, meditação na palavra, o jejum, a adoração, o louvor e a confissão da palavra. Quando você declara aquilo que você crê, amém? Por fé. Você não está vendo, mas diz que tem, já é seu. Então essas práticas, eu as chamo de recursos para a vida no Espírito. Por que orar em línguas? Por quê? Isso é moda do ouvir, querido. Não, irmão, isso é palavra de Deus. Marcos 16, Jesus disse: estes sinais acompanharão os que creem em meu nome, expulsarão demônios, em meu nome falarão numa nova língua. Você tem que entender que quando você nasceu de novo, quem nasceu de novo que diga amém? Você nasceu dentro de um corpo adâmico, de uma alma que estava formatada em Babilônia, no Egito, no mundo. Você foi treinado naturalmente a viver uma vida natural, porque você não tinha um espírito vivo, você não tinha fé. Não, eu tinha sim, pastor, eu não era crente não, mas eu tinha muita fé. Tinha não, irmão, você tinha uma fé intelectual, um assentimento mental, você tinha muita força de vontade. Isso não é fé. Fé é uma habilidade de Deus em você. Fé é uma característica divina que brota no seu espírito e te dá a condição de tomar posse das promessas de Deus. Fé te faz andar no poder de Deus. Fé te faz viver em Deus. Pode dar uma glória a Deus bem forte? Então, esse meu espírito recriado, que nasceu de novo dentro desse corpo adâmico e dessa alma que não foi renovada ainda, como é que esse espírito faz, gente, para sobressair? Como é que o meu espírito, quando nasceu, que era um bebê, ainda eu nasci de novo, eu tinha 16 para 17 anos, eu nasci de novo, 1985, faz as contas, 43 anos, não precisa fazer. 1985 eu nasci de novo, dentro desse corpo de Adão. Mas eu não sou mais de Adão, eu sou de Cristo. É tão profunda essa verdade que até um novo nome me aguarda lá na glória. Eu nem sou o Weber mais. A palavra de Deus diz: estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. É uma mudança tão profunda, tão total, é uma mudança de identidade, é uma mudança completa.
Eu não sou aquela pessoa mais que vivia nesse corpo. Eu morri com Cristo e ressuscitei com Cristo. Sou uma nova criatura em Cristo, e as coisas antigas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Como é que eu faço para treinar esse homem espiritual que está dentro desse homem carnal? Como é que eu faço para ensinar esse homem espiritual que está dentro dessa alma natural, essa alma adâmica, que pensa de maneira terrena? Hebreus capítulo 3 diz que a nossa vocação é celestial. Então não é uma questão ouvir e creriana, não é uma questão pentecostal, assembleiana, da Batista Renovada, presbiteriana. Quando eu era da presbiteriana renovada, aleluia, oh glória, era tão bom. Quando, irmão? 1965, pastor, aleluia. É muito mais que isso, irmão, do que uma experiência que você teve no passado, ou na carismática católica, que muitas vezes Deus já moveu muito lá. Quantos já foram da carismática aqui? Alguns já foram, né? Experiência carismática, não, Deus te deu nova vida no Espírito, o Espírito Santo veio habitar no seu espírito, e agora Deus quer formar você numa vida terrena, mas a vida celestial. Dá uma glória a Deus bem forte, igreja. Fala forte comigo. Deus me deu vida no Espírito. Mais forte, igreja. Meu espírito nasceu dele. Sou filho. Diga bem forte, com mel na sua boca. E esse espírito que mora nessa casa terrestre precisa crescer, precisa se desenvolver. Vamos catalogar algumas coisas aqui que é fruto de crescimento espiritual, uma fé que funciona. Pode dar uma glória a Deus? Capacidade de ouvir a voz do Senhor, de discernir a voz do Senhor, amém? Discernir quando é o diabo que está falando e quando é Deus que está falando, discernir a presença de anjos, discernir a presença de demônios, discernir o que é carnal, o que é humano, aprender a receber revelação na palavra, funcionar nos dons do Espírito, descobrir o seu chamado, ser uma bênção na casa de Deus. Se você é chamado para ser um pastor, seja um pastor frutífero. Se você é chamado para ser um profeta, seja um profeta frutífero. Se você é chamado para ser um diácono, seja um diácono frutífero. É muita coisa que envolve a sua maturidade, irmão. Agora, se esse espírito que floresce em tudo isso não cresce, nós corremos um risco, irmãos. Olha para mim. Se esse espírito que floresce, o conhecimento de Deus, da voz de Deus, dos dons do Espírito, do fruto do Espírito, do chamado, da unção, do poder, amém? Se esse espírito não floresce, não cresce, não amadurece, não frutifica, nós corremos o risco, amados, de ficarmos presos na carne, presos numa mentalidade babilônica, terrena, ultrapassada, religiosa, coisas que nós herdamos na família, nos traumas das circunstâncias, situações da nossa vida. Você fica preso, e se você não cresce, você não rompe a casca. Mas nesses 3 dias, meu irmão, Deus vai derramar uma unção forte aqui, e muito jugo vai ser quebrado aqui em nome de Jesus Cristo. Dá um grito de vitória em nome de Jesus Cristo. Tem uma unção aqui hoje para quebrar o jugo. Eu vejo algumas pessoas aqui, irmão, literalmente, perdão, vou usar uma expressão aqui, é como uma vida que está dentro de uma casca, de uma semente, e a vida está procurando romper a casca, mas está tendo uma luta aí da carne com o Espírito. Mas eu estou aqui como um profeta de Deus para dizer: o Espírito vai prevalecer na tua vida. Pastor, mas depois que eu entrei nessa visão eu piorei. Você não piorou, irmão, é que se estabeleceu uma guerra da alma com o Espírito, do Espírito com a alma. Assim como quando Saul percebeu quem era Davi de verdade, ele começou a perseguir Davi. Enquanto ele pensava que Davi ia vencer as guerras dele, Davi é o meu pucurrucho, Davi é o meu guerreiro, Davi resolve meus problemas, Davi era o cara. Tirou Davi da casa de Jessé, trouxe Davi para morar no palácio.
Assim é a nossa alma, a nossa carne. Quando a gente nasceu de novo, recebe cura, Jesus me salvou, vou para o céu, aleluia, sou lavado no sangue, minha família vai ser abençoada. Mas esse Davi não está aí só para abençoar sua vida financeira e etc, etc. Esse Davi vai sentar no trono. Você pode dar uma glória a Deus, irmão? Fala para o irmão que está ao seu lado, sabe esse espírito que nasceu aí em você? Fala para ele. Olha nos olhos dele e fala assim: essa nova criatura que você é, ele é Davi. Olha para o seu irmão e fala: sabe essa carne sua, que questiona as coisas de Deus? Ela é Saul. Olha no seu irmão, põe a mão no ombro, sacode ele assim, faz uma cara de profeta, fala: ei guerreiro, aí dentro tem um Saul e tem um Davi. Fala para o teu irmão, no começo Saul fez uma festa, mas depois começou uma guerra. Por que começou uma guerra? Porque Saul chegou a uma conclusão: eu vou ter que descer do trono e Davi vai subir no trono. Então a carne vai ter que ser mortificada e o espírito vai estar em evidência em nome de Jesus Cristo. O velho homem tem que ser despido e o novo homem tem que ser revestido. Paulo disse: revistais do novo homem. Vos despojeis do velho, vos revistais do novo. Vos despojeis do velho, vos revistais do novo. Agora, meu irmão, quando você vai tirar essa roupa velha, chamada Adão, é uma guerra. Porque não é uma questão de simplesmente tirar uma roupa e colocar outra, é uma questão de mudança de mentalidade. Despir-se de Adão e revestir-se de Cristo passa por uma mudança de mentalidade. Eu não vou ser a chefona lá em casa, agora eu vou me sujeitar ao meu marido. Eu não vou ser mais o machista da família, agora eu vou amar minha esposa como Cristo amou a igreja. As irmãs digam aleluia. Eu não vou mais andar na força da carne, agora eu vou me firmar na palavra de Deus. Agora Jesus é o meu médico, o Senhor que me sara. Agora Jesus é o bispo da minha alma. Como diz Hebreus capítulo 13, o grande pastor das ovelhas. Significa que a minha alma não vai ser entregue mais num padrão mundano de treinamento, de formação, mas Cristo vai pastorear a minha alma. Então essa mudança, irmãos, ela não é fácil. Esse despir-se do velho e revestir-se do novo não é fácil. Falei tudo isso para dizer a você sobre a oração em línguas. Eu dei essa volta toda para te dizer que quando você fala em línguas, você edifica o seu espírito. 1 Coríntios 14, verso 2, 1 Coríntios 14, verso 4, 1 Coríntios 14, verso 14, 1 Coríntios 14, 28, Romanos 8, 26, Judas, versículo 20, Isaías 28, versículo 10, versículo 11, versículo 12, Efésios capítulo 6, versículo 18, são textos que nos dão uma base para que nós nos entreguemos a essa linguagem sobrenatural. Por quê? Porque quando eu falo com Deus numa outra língua, não na língua materna da carne, mas na língua do meu espírito, eu estou conversando com meu pai na língua da família. Não sou mais filho de Adão, sou filho de Jeová. Dá uma glória a Deus bem forte, igreja. Levanta a sua mão e diga: eu recebo essa palavra. Então diga para o irmão que está ao seu lado: é muito mais do que um reteté, meu filho. Fala para ele. Olha nos olhos dele, fala: é muito mais do que uma emoção, muito mais do que um arrepio,
Porque, sabe, irmãos, perdão, mas muitos confundem a oração em línguas com um momento de êxtase evangélico, onde alguma coisa desce do cara, e ele se arrepia todo ali, sentindo aquela presença. E eu não estou falando que isso é errado, irmão. Tem momentos que a presença de Deus vem, que a gente chora, cai no chão, rola, sobe na parede de fasta. A gente faz besteira, a gente faz... O fogo, quem já teve visitações poderosas de Deus? Quem já teve? Todos nós já tivemos momentos assim, sabe, que Deus te tocou e você chorou, você riu, sei lá. Cada um tem uma expressão, cada um tem uma maneira. Mas eu tenho uma conversa com meu pai, que a minha mente fica de fora. Eu tenho um bate-papo com meu pai que o meu velho homem fica de lado. Porque ele é que precisa morrer. Então quando eu começo, é o novo homem que está falando com o pai. Dirigindo carros, não é emocional, é fé. Eu posso falar em línguas em qualquer lugar. Você recebe essa palavra? Em qualquer lugar eu posso abrir minha boca por fé. Aí alguém pensa, pastor, mas eu tenho que estar na igreja. Você é a igreja, meu irmão. Dá uma glória a Deus bem forte. Diga para o irmão que está ao seu lado, você não tem que estar na igreja não, meu irmão, você é a igreja. E por que eu devo meditar na palavra? Porque a palavra de Deus é o testamento da família. Já parou para pensar que quando você abre a sua Bíblia está escrito aí testamento? Nossa, é mesmo. Abra a sua Bíblia no Novo Testamento. Então quando você vem para a palavra, você abre o testamento para você compreender a sua herança, aquilo que é seu. A oração em línguas traz os mistérios, e a meditação na palavra vai decodificar, abrir esses mistérios pela palavra no seu espírito. Irmãos, é muito saboroso quando você começa a ser ensinado direto pelo Espírito Santo. De repente você vai lendo um texto e você lê uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes o mesmo texto. Aí você atinge um lugar no Espírito que Deus forma algo no seu coração. E ali Deus vai edificando, por exemplo, o livro de Filipenses, 4 capítulos. Tem tanta riqueza em Filipenses. Tem tanto poder em Filipenses, sabe, é muito mais do que ler a Bíblia no final do dia, por um desencargo de consciência, porque agora você é crente, meu irmão. É uma busca espiritual. Levanta a mão e diga, eu recebo essa palavra. Diga para o irmão que está ao seu lado, quando você ler a Bíblia, olha nos olhos dele, fala, você deve cavar um poço. Olha para o teu irmão, fala, cavar um poço tem um objetivo: receber água. Às vezes demora. Você tem que cavar, até brotar água. E eu declaro que esses próximos anos vai jorrar um rio nesse lugar, em nome de Jesus Cristo. Vai jorrar um rio de vida nesse lugar. Aleluia! Vai jorrar! Tem uns negócios na palavra que você não vai enxergar se você fizer uma leitura superficial. Você não vai tocar na realidade espiritual se você for apressado. E hoje em dia, irmãos, nós vivemos num mundo muito corrido. Nós estamos perdendo muito do que o Senhor tem para nós.
por causa da nossa correria. Claro que o Espírito Santo vai liderar esse processo dentro de você, na medida que você fala em línguas. Porque a oração em línguas é um dom de revelação. O que eu quero dizer com isso? Que talvez ele não vai liderar você direto para a meditação, mas vai te liderar para o jejum, vai te liderar para a adoração, vai te liderar para a confissão da palavra, ou talvez para a meditação. Então, a visão é uma vida no Evangelho, na simplicidade da fé, sob a liderança do Espírito Santo, onde Cristo é formado em nós. E para que essa visão se cumpra, o Senhor nos deu recursos espirituais, porque essa visão só funciona no Espírito. Recursos: oração em línguas, meditação na palavra, jejum, adoração, louvor, a confissão da palavra. Claro, amado, que o que eu estou pregando essa noite é para quem tem feito uma opção de entrar mais fundo. Estou pregando essa noite para algumas pessoas que têm feito algumas escolhas espirituais. Então a gente está tendo comunhão no Espírito essa noite. E você vai sair daqui alimentado pelo Senhor. Essa não é uma visão para quem quer ganhar muito dinheiro. É uma visão para quem quer dar muito dinheiro. Agora, quem tem ouvidos para ouvir, você vai dar muito dinheiro, é porque os 12 cestos voltarão para você. Entra com 5 pães, volta para casa com 12 cestos cheios. Mas não é uma visão para avarento, é uma visão para quem é generoso. Não é uma visão para carnal, é uma visão para espiritual. Eu parei de orar em línguas. Claro, estava morrendo, não aceitou o processo. E mata mesmo. Dá glória a Deus, irmão. Fala para o teu irmão: não quer morrer, não fala em línguas, meu filho. Pastor, está amarrado, que morte é essa? A morte do velho homem, a vida do novo homem. Irmãos, eu declaro aqui uma igreja fortalecida no novo homem, em nome de Jesus Cristo. Bate o pé no chão, dá uma glória a Deus bem forte. Vira para o lado aí, chama alguém pelo nome e diga: fulano, vida, meu filho, vida, vida, vida. Não, quero ver você gritar o nome de alguém. Vira para o lado aí: fulano, vida, 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 vida. Estava falando com o pastor Denis hoje. Mas a igreja é isso, a igreja é aquilo, a igreja... Irmão, igreja é gente, e gente é isso que você está vendo. Tira a expectativa do homem, põe em Deus. Igrejas tem fase que é gostoso, tem fase que não é muito gostoso. Épocas que a igreja cresce, épocas que a igreja não cresce tanto, até diminui. Épocas que a gente vence, épocas que a gente tem que ficar firme para ver a vitória. Igreja. Por isso a nossa alegria não pode ser o sucesso, nossa alegria tem que ser o Senhor. A fria do mundo é quando você faz do sucesso a sua alegria, a sua realização. Não, querido, eu sou completo no Senhor. Cara, sucesso virá sempre. Eu hoje, por exemplo, estou vivendo talvez um dos melhores momentos do meu ministério pastoral, lá em Goiânia, na igreja. Um dos melhores momentos do meu ministério pastoral, estou vivendo hoje. Mas alguns anos atrás a gente estava num terremoto lá. Era gente saindo da igreja e não sei o que, e pecado. Hoje mudou. Agora minha alegria não pode ser, porque mudou. A igreja é a igreja. A minha alegria tem que ser o Senhor. Você tem que ter um foco espiritual.
Porque senão a gente fica dançando na mão do diabo, irmão, é como um carrossel. Não, eu tenho uma visão, eu tenho foco, uma vida no Evangelho, na simplicidade da fé, sob a liderança do Espírito Santo, onde Cristo será formado em nós. Aleluia! Dá uma glória a Deus bem forte. Olha só, diga, eu recebo essa palavra. Diga forte comigo, a visão me guarda. Mais forte, a visão me vacina, a visão me estimula, a visão me preserva, a visão corrige o meu foco, a visão me guarda de entrar nas propostas do diabo. Eu tenho um alvo, meu irmão, essa igreja tem um alvo, e ela vai chegar lá em nome de Jesus Cristo.